Boa noite, agora nós estamos aqui para a nossa primeira live de uma série de 4 lives que começa hoje e termina agora só no dia 1º de julho. Então, dia 28, 29 e 30 e dia 1º nós teremos uma série de lives. Nessa live de hoje nós vamos falar sobre o quê? Autoconhecimento e autorresponsabilidade. Amanhã nós falaremos sobre habilidades e debilidades. E também depois, no terceiro dia que nós vamos falar como melhorar sua comunicação e gerar conexões poderosas. E no último dia nós falaremos como você aprender a lidar com pessoas, porque nós precisamos de pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio, de relacionamento, de comportamento, ou seja, você precisa entender de pessoas. E a começar por você, como eu já falei hoje à tarde numa publicação que eu coloquei. Então vamos lá para o nosso conteúdo. Você que está chegando agora, pega papel e caneta, porque é importantíssimo, porque eu vou falar de muitas coisas, vai ser muito rápido. Então faça suas anotações para depois você não perder o conteúdo, que vai ser um conteúdo extraordinário e só para essas lives. Então você vai pegar em primeira mão esse conteúdo, falando hoje sobre autoconhecimento e autorresponsabilidade. Chama os amigos, manda o aviãozinho lá, convida o pessoal para chegar agora, para assistir essa série de lives começando hoje. Pontualmente é sempre às 20 horas e 27 minutos, tá bom? Todo mundo sabe que eu sou mega pontual. Você que está chegando agora, que não sabe o que está acontecendo, então nós vamos falar nessa live hoje sobre autoconhecimento e autorresponsabilidade. Estou pedindo para que você pegue papel para fazer anotação, pegue uma caneta e depois, porque nós vamos ter exercício também, tá? Então pega uma folha, se não deu tempo, lava rapidinho, porque aqui o tempo, né, é acelerado. Então nós vamos falar assim aceleradinho para você pegar o melhor e o maior conteúdo possível. Então vamos lá, gente, nós vamos começar já falando sobre o autoconhecimento. Nisso, por que você fala tanto em autoconhecimento? Por que, Nisso, que você fala tanto que a gente precisa se conhecer? Meu amigo, meu amigo, minha amiga, se você não se conhece, como que você vai lidar com você e com outras pessoas? Então, o autoconhecimento, na verdade, ele é a chave que vai abrir todas as portas para você, para todas as áreas da sua vida. Para ter sucesso profissional, sucesso no casamento, sucesso com seus filhos, sucesso no trabalho. Então, quer dizer, você precisa se conhecer. E quando eu falo em autoconhecimento, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que você tem que conhecer a fundo as suas debilidades e as suas habilidades, as suas características, os seus defeitos. É sim os seus defeitos, porque todos nós temos, tá? A diferença é que tem pessoas que ao longo da vida vai sanando os defeitos e trocando esses defeitos, essas dificuldades por habilidades, vai transformando aquilo que há de ruim em coisas boas. Então, nós nascemos perfeitos, nós nascemos maravilhosos. Só que o que acontece? Nós criamos crenças, e aí eu vou falar também um pouquinho de crença para poder você entender, você que talvez não seja coach, você vai entender um pouco do que eu estou falando, da importância do autoconhecimento. Nós nascemos perfeitos, maravilhosos, somos lindos. Só que ao longo da nossa vida, nós vamos criando crenças que nos limitam. Como são formadas essas crenças? Geralmente, dos 0 aos 12 anos, é a idade maior e mais impactante de formação de crenças. Principalmente do 0 aos 7, mais ainda. Mas até os 12 anos é uma maneira mais impactante. Por quê? Porque a criança está como uma esponja, ela absorve tudo. Ela vai absorver tudo que está no entorno dela. Então, se ela tem uma casa onde tem muito amor, muito carinho, ela é validada, ela vai ter crenças fortalecedoras. Se ela mora num lugar em que ela sofre muito, que apanha, que os pais não ligam, que falta amor, é uma casa conturbada, um meio conturbado, a criança teve uma infância talvez conturbada não só no lar, mas também na escola, no convívio social, ela vai ter crenças limitantes. E olha o que é bacana é que a ciência descobriu que essas crenças limitantes, elas podem ser reprogramadas. Olha que bacana, gente. Isso é um divisor de águas para quem quer melhorar. Para quem não quer, a pessoa não quer, tudo bem, né? Mas aquela coisa que Paulo diz, cada um tem a vida que merece. Então, assim, se você não tá legal, você fala assim, parece que eu não tô no meu lugar, parece que eu não tô legal, então você pode ter certeza que você tem crenças limitantes, porque todos têm. Só que alguns não querem cuidar, alguns não querem melhorar, então tudo bem. Só que essas crenças limitantes, elas podem ser reprogramadas.
Então, se eu me via de uma maneira distorcida, eu posso mudar, eu posso melhorar. E isso faz parte do autoconhecimento, ou seja, quando você começa a entender que você pode reprogramar essas crenças, que você pode mudar. E quando eu falo em crença, gente, eu vou deixar aqui, abrir um parênteses, não tem nada a ver com religião. Crença é o quê? Aquilo que eu acredito que eu seja. Então, trazendo numa linguagem muito simples, o que são crenças? Crenças é tudo aquilo que eu absorvo e a partir daquilo que eu vi, que eu vivi na minha infância, eu vou acreditando que eu sou daquele jeito. Então, eu vou dar um exemplo bem simples. Pai e mãe, que às vezes falam, moleque, você é um burro. A criança cresce acreditando que é burra. Ela não nasceu burra, mas ela começa a acreditar. Então, ela fica aquela criança que ela se acha incapaz. Por quê? Porque a identidade dela foi distorcida. Eu falei isso muito numa live com a Jaque, aquela minha cliente, aquela minha coach lá da Irlanda. Então, eu quero que vocês compreendam muito rapidamente isso para eu entrar na importância do autoconhecimento. Quando você tem uma visão distorcida de você, ou seja, você não se conhece como você verdadeiramente é, e a Jaque tá aí, a Jaque você mesmo, Jaque, aquela live nossa foi fantástica, quem não assistiu vai lá no IGTV, porque tá lá para você assistir. Vocês assistirem, tá? Vale muito a pena. A Jaque foi uma pessoa que conseguiu transformar muito a sua vida a partir de um processo de coaching. E ela tá aqui para comprovar isso. Então, o que eu estou dizendo para vocês? A importância do autoconhecimento. Por quê? Porque às vezes eu me vejo não como eu verdadeiramente sou. Em razão das minhas crenças, eu me vejo de uma maneira distorcida. E se eu não me conheço, eu não conheço a potencialidade de tudo que eu posso fazer. Eu não conheço a minha capacidade. E aí eu começo a me ver. Você começa a se ver, eu começo a me ver de uma maneira distorcida. Aí a pessoa dá um trabalho para você, não sou capaz de fazer. Por quê? Porque você não entende que você é capaz. Você tem essa capacidade, esse potencial dentro de você. Só que você acaba não conhecendo. Então, gente, quem chegou agora, pega papel, pega caneta para anotar isso. Anotou, caiu uma ficha, anota. Depois me manda no direct, pergunta para mim que eu vou responder, tá? Aqui talvez eu não consiga responder, porque eu quero interagir com vocês o máximo possível, mas depois eu sano dúvidas no WhatsApp, qualquer coisa, pode me perguntar que eu respondo, ok? Manda suas perguntas, manda depois lá no direct que eu respondo com certeza, tá bom? Mas agora vamos agilizar porque, né, sabe que a live tem que ser rapidinho, porque senão a gente não fica batendo papo aqui e acaba não trazendo conteúdo. Então a importância do autoconhecimento, por quê? Porque todos nós não nos conhecemos verdadeiramente. Quem já está num processo de autoconhecimento já tem um meio caminho andado, mas quem não conhece, gente, então você precisa se conhecer. Você precisa ter o autoconhecimento, mas o quê? Eliminando essas crenças. Porque o verdadeiro conhecimento não é aquele, quem você é. E aí eu lembro que a primeira vez que me fizeram essa pergunta eu não sabia. E agora eu quero que você anota aí. Pega papel e caneta e anota aí. Quem é você? Anota quem é você. Se quiser escrevendo aí no direct, vai colocando aí quem é você. E aí você começa a frase com eu sou. Eu sou quem? Você é quem? Eu, Anício, sou quem? Então aí você vai colocar quem é você? Porque às vezes a pessoa nem sabe quem é. Quando eu falo, e não é o que você faz, tá? Não é o teu trabalho, eu sou isso. Não, eu sou o que é qualidades, características positivas suas. Então, quando você não encontra suas características positivas, certamente você está com limitação, com dificuldade de enxergar aquilo tudo que você tem de potencial. Então, digamos, quem é você? Eu sou uma pessoa vitoriosa, corajosa, sou uma pessoa aguerrida, sou uma pessoa forte. Nisso eu não me acho nada disso. Então, você tem crenças limitantes. Porque, e outra, também não vale forjar, tá? Não vale escrever, eu sou forte sabendo que você não é forte. Você tem que ser sincero com você. Aí vai entrar naquele termo que eu vou falar daqui a pouquinho, da autorresponsabilidade. O autoconhecimento sem autorresponsabilidade não vale de nada. Então, por isso que eu trouxe os dois temas juntos, autoconhecimento e autorresponsabilidade. Você tem que olhar para você com verdade e falar assim, eu sou, e saber que você é. Então, por exemplo, eu sou corajosa? Hoje eu sei que eu sou. Eu não era, eu não me achava. Porque eu tinha um monte de crenças limitantes, em razão daquilo que eu vivi e que eu vi na minha infância, o meu convívio com os meus familiares, aquilo tudo que eu trouxe da infância. Então, o que é importante você saber? Quem realmente você é, como você se acha que é.
não quem você quer vir a ser. Porque aí é uma outra história. Aí com a reprogramação de crença você consegue mudar esse mindset, ou seja, mudar a sua mentalidade e aí ver realmente, tirar a trava, né? A trave que está no olho, que eu vejo isso muito na Bíblia, tira o cisco que está no teu olho. E nada mais do que é o autoconhecimento. Tirar o cisco que está no teu olho é autoconhecimento. É ver você como você verdadeiramente é. Nisso, mas eu não me acho corajoso. Então tá, mas você é uma pessoa corajosa, só que você não está se vendo em razão daquilo que você viu, ouviu e sentiu na infância. Por isso que é importante você começar um caminho de autoconhecimento. Através do quê? Filmes, livros, vídeos, processo de coach, processo com psicólogo, seja o que for, mas você precisa. Não adianta nada você mudar a casca, você mudar a roupa, você mudar o cabelo, se você não mudar por dentro. Tá? Então, às vezes a pessoa ela aparenta ser uma pessoa corajosa, só que no dia a dia ela não consegue tomar decisões que façam com que ela deslanche. E aí, o que acontece? A falta de autoconhecimento, ele faz com que você repita ao longo da sua vida aquelas mesmas situações, você repita as mesmas, às vezes até as mesmas emoções. Você fala, gente, mas eu achei que eu já tinha curado isso parece que sempre me traz tristezas, eu faço as coisas, eu não queria ter falado isso e falei de novo. Sabe aquela repetição? Você vai repetindo e fala, parece que eu não saio do lugar. Pois é falta de autoconhecimento. Quando você começa a conhecer e você começa a entender e reprogramar suas crenças, você realmente começa a sair do lugar. Aí você começa a ver como você é e você começa a trabalhar para você alcançar alta performance e estar cada vez melhor. Então, o autoconhecimento, gente, é a base. Não adianta você, nisso eu quero trabalhar em tal lugar, eu quero mudar de trabalho, se você não vê em você as características da potência que você tem. Talvez alguém chegue e te ofereça de mão beijada, e você talvez já tenha visto isso, talvez já tenha acontecido com você, um trabalho excepcional, e você fala assim, não sou capaz. Às vezes a pessoa te convida para fazer uma palestra, às vezes a pessoa te convida para ir numa reunião, falar na frente, não, eu não consigo. Por quê? Porque você não consegue? Não, é porque você não trabalhou toda a potência que existe em você. Porque todos nós somos capazes de fazer e sermos o que quisermos. E sabe por quê? Porque Deus nos criou perfeitos, cada um com suas qualidades. Mas todos nós temos capacidade para sermos o que quiser sermos, desde que trabalhemos para que isso aconteça. Desde que nós trabalhemos essas potências. Porque ao longo da vida, o que acontece? Como eu disse para vocês, em razão dessas crenças que nos foram, que nós fomos criando, que nos foram geradas, a matriz ativa, tem a matriz ativa e a matriz passiva de geração de crenças. Então, assim, elas são geradas como? Através daquilo que nós vemos, ouvimos, sentimos, através do nosso sentimento, nosso pensamento, nosso comportamento. Então, nós vamos sendo formadas essas crenças. Só que se elas são formadas distorcidas, aquilo que eu falei, podem ser crenças fortalecedoras e crenças limitantes. Nós temos muitas crenças que nos limitam. Ou seja, não é que você não tenha capacidade, você não vê a capacidade que você tem e você às vezes dispensa um trabalho bom, dispensa um convite para fazer algo inovador, dispensa às vezes até um emprego bom. Não, eu não quero que não, eu passei para o meu amigo lá porque eu não sou capaz de fazer. Mas não é que você não seja capaz, você não está vendo a tua capacidade. Então, por isso que eu falo, o autoconhecimento é uma chave, assim como a autorresponsabilidade. Então, gente, eu jamais falaria aqui com vocês se eu não tivesse passado por um processo de coaching. Eu era muito falante no meio das pessoas, mas eu falar em público ou falar para pessoas que iam ouvir minha voz depois ficar gravado, jamais, nunca na vida, meu Deus do céu. Só que quando eu trabalhei as minhas crenças limitantes, eu comecei a ver todo o potencial que Deus me deu, que deu para você também. Você acha que Ele deu só para mim? Não, Ele deu para você também. Ele deu para todos nós. Gente, eu vou ler aqui, deixa eu ver o que está escrito aqui. Eu não sou, mas estou covarde. Muito bem, eu não sou, tá? Eu sou corajosa, eu sou vitoriosa. Por quê? As crenças limitantes, o que é? Então, eu sou medrosa? Não, você está medrosa. Você não é medrosa. Deus não te criou assim.
Gente, Deus criou todas as pessoas com nossa, uma capacidade absurda. Mas no decorrer da vida nós vamos deixando que vão jogando lixo na gente, né? Então o que a gente precisa fazer? Retirar esse lixo. E que é reprogramar as crenças. Então, o autoconhecimento, ele vai fazer isso com você. Ele vai limpar tudo aquilo que é sujeira, tudo aquilo que é limitação e vai aflorar em você tudo aquilo que você tem de bom. Para isso você vai ter que levar, vai ter que, de repente, fazer um processo de coaching? Vai. De repente você vai ter que fazer um CIS Assessment? Não vai, mas vale a pena. É um preço barato demais para você aflorar tudo aquilo que você tem. Gente, é extraordinário quando você começa a descobrir o potencial que você tem. Eu tenho coaches que falam assim, caraca, gente, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. Mas por quê? Porque é como se tivesse desvendado, sabe? É um processo, você vai ter que fazer essa reprogramação, seja por movimentos repetitivos, por quê? Porque você ao longo do tempo foi educado de uma forma errada, vamos dizer assim, olhando para você com limitação. Agora você vai levando um tempo também para você reprogramar essas crenças, ou sob forte impacto emocional, que é o que nós fazemos dentro de uma sessão de coaching com um exercício extremamente forte que vai quebrar aquela crença limitadora, tá bom? E exercícios diários, é claro, mas a importância do autoconhecimento. Então, anota aí, eu preciso e eu quero me conhecer. Porque se você sabe tudo isso, mas não bota em prática, gente, de que vai valer, né? De nada, tá? Então, você precisa querer se conhecer e você precisa dar os passos para se conhecer. Um dos livros que eu super recomendo na primeira sessão de coaching é O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. O Poder da Autorresponsabilidade e O Poder da Ação são 2 livros excelentes, tá? Nisso, porque agora eu não posso fazer uma sessão de coaching. Ok, compra esses livros, mas leia. Olha, eu tô até com um aqui, o outro tá lá atrás. Esse é O Poder da Autorresponsabilidade, eu vou falar dele daqui a pouco, tá bom? E é um livro absurdamente maravilhoso. Tem exercícios, tem, nossa, um monte de coisa que vai te ajudar muito, tá? E é super barato, então não tem desculpa. Agora, gente, o autoconhecimento, o que traz para você? Você tem que entender de você, para você, porque às vezes você fala assim, gente, eu não consigo, por que tem pessoas, e aí, olha só, a armadilha, tem pessoas, ai, fulano é melhor do que eu. Será que ele é melhor que você? Ou será que ele está desenvolvendo as capacidades dele mais do que você? Porque, olha só, você conhece pessoas que às vezes têm menos título que você, estudou menos que você, a pessoa, ela é bem menos capacitada que você, não julgando mal a pessoa, mas assim, se fala, caramba, eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, eu fiz isso, fiz aquilo, e a outra pessoa lá que não fez nada disso está se dando muito melhor que eu. Você já parou para pensar nisso? O que ela tem de diferente? Talvez não sejam os títulos, talvez ela tenha trabalhado as emoções dela mais que você, talvez ela tenha autoconhecimento mais do que você, talvez ela tenha inteligência emocional para gerir as suas próprias emoções e gerir as emoções, as conexões com outra pessoa. Então não é falta de conhecimento técnico, é falta de inteligência emocional. Então você tem que dar uma olhada, o que eu tô fazendo, o que eu não estou fazendo, tá? Ou o que eu estou fazendo que não deveria estar fazendo, ou o que eu não estou fazendo para atingir, para ter o meu sucesso. E eu falo sucesso, gente, quando às vezes a pessoa pensa em sucesso, ela pensa só em sucesso profissional, não é. É sucesso na família, porque talvez você não esteja obtendo êxito na tua família, com teus filhos, com você mesmo, com as suas emoções. E não é que você não vai ter emoções assim, vou chorar, vou ficar triste um dia, vai ficar. Mas você tem que saber trabalhar com elas. Porque à medida que você sabe trabalhar, você consegue gerir melhor. Você já pensou, de repente, você está num emprego, você está num trabalho, e o teu chefe chega e dá uma bronca no meio de todo mundo. Se você não souber gerir isso, engolir isso, você pode avançar na criatura, você pode sair chorando descompensadamente e ir lá para o canto chorar, ou você pode ficar pleno, por dentro talvez até fervilhando, mas assim, vou respirar e vou resolver.
Isso é inteligência emocional. Agora, a pessoa às vezes fala alguma coisa com você, você avança na pessoa. Isso é falta de inteligência emocional. E isso decorre do quê? Da tua falta de conhecimento de si mesmo, de você gerir as suas emoções. Então, a importância do autoconhecimento é muito grande. Eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer quando eu estou prestes a explodir. Por quê? Porque aí eu seguro e não vou explodir. Eu preciso me conhecer, porque senão a outra pessoa conduz a minha vida. Se você não se conhece, outra pessoa conduz a sua vida. Aí, quem está no comando das suas emoções é a outra pessoa e não você. Então, nisso qualquer coisa me tira do sério. Então, quem que está no comando da sua vida? É a outra pessoa? São as circunstâncias da vida? Porque é diferente de você, alguma coisa te deixar meio abalada. Então, você está no trânsito, uma pessoa de repente te fecha você, uma pessoa te xinga, ou sei lá, uma pessoa cruza na sua frente. Claro que você, dá aquele susto, às vezes você fica até muito, pé da vida com a pessoa, mas você não vai catar uma arma e sair atirando em todo mundo, você não vai chegar lá e brigar com a pessoa. A pessoa desequilibrada, ela faz isso. A pessoa que não consegue controlar as emoções, ela faz isso. E você vê brigas homéricas de trânsito, que já saiu até assassinato por conta disso. Por quê? Porque a pessoa não soube gerir as emoções. Então, todos os dias vai ter situações que vão querer te tirar do centro, mas você tem que estar no centro. Você tem que estar equilibrado. E aí, novamente, autoconhecimento para que você saiba gerir as suas emoções. Tá bom? Eu queria ver com você o seguinte, deixa eu ver se você anotou aqui. Eu sou uma dessas. Foi incrível. Olha lá, a Jaque falando. Então, a Jaque era uma pessoa, não era a Jaque, uma coisa assim, era incrível. Era uma pessoa assim, completamente diferente. Vocês têm que ver a live lá, senão vai ficar repetitivo aqui, mas a Jaque assiste a nossa live lá, assiste a nossa live. Gente, gerir emoções, vocês têm que aprender a gerir. A Alexandra acabou de falar, gerir emoções, gerir. Você não tem que gerenciar teus negócios, você tem que gerenciar suas emoções. Se eu não sei gerir minhas emoções, gente, eu surto por qualquer coisa. E eu tô te falando isso porque eu era uma pessoa dessa, tá? Vocês acham que eu conseguia controlar minhas emoções? E ainda, tem dia que alguma coisa faz... olha, me dá aqui quase que você vai, mas aí você... Opa, agora não. Quem tá no comando sou eu. No controle tá Deus, no comando tô eu. Não é? Eu sempre digo assim, você tá aqui no centro. Aqui no entorno vão acontecer inúmeras coisas no dia. É um filho que adoece, às vezes um atraso que dá, uma pessoa que marca com você, não cumpre. É aquela coisa, vai acontecer várias coisas durante o teu dia, vão acontecer. Só que se você tem equilíbrio nas suas emoções, as coisas não te puxam, não te tiram do teu centro. Você tem que estar no centro aqui. As coisas no entorno não podem te puxar, porque senão você enlouquece. Vem alguma coisa, acontece alguma coisa, por exemplo, um filho adoece, pronto, você adoece junto. Acontece você marca uma cliente, a cliente atrasa. Você já fica pé da vida. Não é assim. Você precisa gerir, você precisa, então, vou respirar, eu estou no comando das minhas emoções, mas para isso você tem que se conhecer. Qual é a emoção mais forte em você? E aí entra naquela situação do perfil que eu publiquei essa semana. Cada perfil tem uma emoção que é dominante, vamos dizer assim, que se destaca mais. Então, a pessoa que tem umas crises de raiva muito grandes, ela não consegue gerir as emoções dela. Porque não é que ela não vá sentir raiva, mas ela vai controlar essa raiva. Não é que você vai ficar apático, não, agora eu sou praticamente um monge, não é. Você acha que a pessoa que controla as emoções, ela não sente as emoções? Ela sente. Simplesmente ela não deixa isso influenciar no comportamento dela. Então, por exemplo, alguém vai fazer você passar raiva. Você sentiu aquela emoção, você sentiu a raiva naquele momento. Só que você não vai descontar em ninguém. Essa é a diferença de quem tem inteligência emocional. Mas para isso você tem que ter autoconhecimento. Você tem que saber trabalhar com a tua parte racional e emocional do cérebro. Não adianta racionalmente, tecnicamente você saber tudo se emocionalmente você é uma pessoa desequilibrada. E sabe aquela pessoa que é PhD, mas ela é uma pessoa que você não consegue conviver, insuportável?
Por quê? Porque a pessoa, ela tecnicamente, ela tem todo o conhecimento, mas emocionalmente ela é totalmente desestruturada. Então, essa é a importância do autoconhecimento. Anotou aí quem é você? Eu sou quem? Eu sou o que você colocou aí? Eu sou forte? Eu sou uma pessoa extraordinária, mente calma, eu sou tranquilo, eu sou sereno. O que você colocou e anotou? Eu quero que você anote pelo menos 10 características boas, positivas, tá? Nada de anotar características ruins, características boas, pelo amor de Deus. Então, assim, quais são as suas características positivas? Anota aí. Anota aí. Quais são suas características positivas? 10, de 5 a 10. E depois você compartilha aqui. Vamos ver o que você conseguiu escrever aí. Você já ouviu falar sobre isso, sobre o autoconhecimento, sobre inteligência emocional? Ah, nisso eu já ouvi, tá? Mas você está colocando isso em prática? Porque, gente, a sabedoria está em você colocar em prática, tá? Você lê 10 mil livros e você não colocar isso em prática, de que adiantou ter conhecimento? Eu só sei que você aprendeu se você está trazendo isso para a tua vida. Você só realmente aprende quando você começa a mudar a sua vida. Então não adianta nada, como eu estava falando agora, não adianta ter vários títulos se você não traz isso para o teu dia a dia. É desafiador? É. Você não vai mudar de uma hora para outra. Não é um passe de mágica de Cinderela que, né, de repente eu transformei de gata borralheira na Cinderela. Não é assim. É um caminho. Você vai caminhar, você vai com o tempo melhorando. Você vai trocando hábitos ruins por bons. E o autoconhecimento é a mesma coisa. Você começa a se conhecer e você fala, gente, essa emoção eu já senti, por que eu estou sentindo de novo? E você vai conversar com você e com essa emoção que você está sentindo. Então é importante você se descobrir, falar, não é deixar passar. Gente, eu deixei passar, não, todo dia eu sinto tristeza, mas tá bom. Não tá. Isso você vai somatizar. Você já ouviu falar de doenças psicossomáticas? Então você somatiza isso para o teu corpo e o que acontece? Você cria uma fibromialgia, às vezes um nódulo, um câncer, ataca o estômago. Por quê? Dores de cabeça. Por quê? Porque você somatizou aquilo. A maioria das doenças hoje são psicossomáticas. Se você tiver curiosidade, não dá tempo da gente falar aqui agora, até porque eu não tenho propriedade, né? Eu não sou uma pessoa formada para falar sobre isso, mas pesquisa, doenças psicossomáticas são doenças que vêm do nosso psicológico, de raivas, de mágoas, de tristezas que não foram trabalhadas, tá bom? Então você precisa trabalhar, porque senão você vai adoecer. E agora nós vamos colocar, gente, olha, às vezes você pode falar assim, eu estou só anotando aqui algo para eu já colocar para vocês amanhã, tá? Aqui na lateral, então eu estou anotando aqui do lado. Você fala assim, Nisso, mas eu já conheço tudo isso. Será? Gente, uma coisa que impede você de crescer e de você de se conhecer é a arrogância. A arrogância, sabe aquela pessoa que eu já sei tudo, eu não preciso. A prepotência também, né? Aquela coisa de a potência antes da potência. Na verdade, a pessoa ela acha que ela já sabe tudo, ela traz para ela assim um conhecimento que na verdade ela não tem, ou a arrogância de não, eu não preciso disso não, preciso não. Isso daí para mim não já ouvi falar, isso aí para mim não vale nada, não vai resolver nada. Gente, se permita conhecer. Talvez o que eu esteja falando para vocês aqui hoje, você já tenha ouvido de outras pessoas, mas talvez da minha maneira simples de falar, porque eu não fico falando, né, com palavras muito emboladas, empoladas, talvez você agora fale, caramba, caiu uma ficha que eu já tinha ouvido sobre esse assunto e eu não tinha me dado conta. E isso é importante. Por quê? Porque você vai se abrir para o autoconhecimento, você vai se abrir para o novo e você vai se permitir conhecer as coisas de uma maneira diferente. E melhor, coloque isso em prática. Nisso, como que eu vou colocar isso em prática? Já falei. Você pode ler um bom livro, você pode assistir vídeos. Eu tenho vários vídeos gravados, Paulo Vieira tem muitos vídeos gravados. Então, assim, gente, aprenda. Não perca tempo em coisas que não vão te acrescentar, que não vão trazer nada de bom para você. Eu sempre digo, sabe, eu parei de assistir televisão, eu parei de assistir novela, eu era uma pessoa louca por novela, adorava, amava. Eu chegava do trabalho e ficava assistindo televisão, mas hoje em dia não me convém mais.
Por quê? Porque eu descobri que eu não me conhecia. Eu descobri que eu precisava me conhecer para eu viver uma vida de verdade. Porque sabe o que eu estava fazendo? Eu estava me conformando de viver a vida do outro. De assistir a novela e ver, como que fulano é feliz, como que fulano é bom, como que fulano é isso. Tem uns 2 anos ou mais que eu não assisto novela. Por quê? Porque eu falei, gente, eu nem me conheço. Eu estou vivendo a vida do outro. Eu estou olhando a vida do outro ser boa e a minha estava uma tragédia. Dentro da minha casa estava ruim com os meus filhos. Eu estava ruim. E, gente, é todo dia. Você tem que se empenhar todo dia para ser uma pessoa melhor. Eu tenho que ser uma mãe melhor todo dia. Eu tenho que ser uma pessoa melhor para mim todos os dias. Eu tenho que ser uma profissional melhor todos os dias. E se eu perder tempo assistindo novela, assistindo coisa que não vai me acrescentar em nada, gente, eu estou perdendo tempo. Para quê? Eu vim nesse mundo para ser uma coisa muito melhor. Deus me criou para ser algo muito, muito, muito melhor. Alguém muito melhor. Então você também, você acha que com você é diferente? Gente, você precisa olhar para as qualidades que Deus deu para você. E quando você se conhece, você começa a olhar, e eu vou falar isso amanhã, de você estar olhando para quê? Para suas habilidades ou para suas limitações. Então amanhã eu vou trazer mais profundamente isso. Estou dando uma introdução sobre o autoconhecimento, para que você entenda a importância desse tema. E aí agora eu vou falar para vocês da autorresponsabilidade. Eu estou cuidando aqui a hora, tá? Porque senão eu sou influente, né? Já falei para vocês que o meu perfil é dominante e influente. Então o dominante, ele fala, né? Mas assim, com esse ênfase, só que o influente fala muito, né? Então eu tenho que cuidar para eu não, se deixar eu vou o tempo todo. E eu vou trazer para vocês agora o tema da autorresponsabilidade. Esse livro aqui, gente, olha, só o tamanho que é petitinho, porque ele é, assim, um conteúdo tremendo e detalhes. Ele tem exercícios aqui dentro, tá? Para você fazer. Então, esse livro é um best-seller do Paulo Vieira, inclusive eu ministro palestra dele. É um livro fácil de ler, ó, ele é bem bacana. Ele tem aqui dentro exercícios e o que ele vai trazer para você? A autorresponsabilidade. Gente, o que eu descobri quando eu li esse livro? Que eu era responsável só em algumas áreas, em outras não. Então eu era uma autorresponsabilidade setorizada, tá? Eu tinha uma responsabilidade assim só em algumas coisas. Então, como eu trabalho, eu era super responsável, eu era responsável com a educação dos meus filhos, mas eu não era uma mãe responsável de ficar tempo de qualidade com meus filhos, de falar com eles com zelo. Eu era só uma mãe autoritária. Então, eu era responsável em algumas coisas. E aí, quando eu descobri esse tema, autorresponsabilidade, primeiro foi uma paulada para mim, porque o que é autorresponsabilidade? É você saber que você é o único responsável pela vida que tem levado. E se sua vida tiver uma droga, a responsabilidade é sua. Se você não for menor de idade, pode doer, mas é isso mesmo. A autorresponsabilidade vai trazer o quê? Você é o único responsável pela vida que tem levado. E se a tua vida tiver uma tragédia, a responsabilidade é sua. Tirando algumas situações de catástrofe, é responsabilidade sua. Tua vida financeira está uma droga, responsabilidade sua. Teus filhos estão na droga, responsabilidade sua. Seu casamento está ruim, responsabilidade sua. Credo nisso, mas eu sou casada e o meu marido, ele tem a responsabilidade dele. Ou então a minha mulher tem a responsabilidade dela. Mas a tua parte é responsabilidade sua 100%. Dói? Dói. A primeira vez que eu ouvi isso, falei, gente, praticamente, na verdade, eu não aceitei, tá? Já começou assim porque eu não queria aceitar isso. Só que aí eu descobri que é libertador. Sabe por quê? Porque se eu sou a pessoa responsável que me meti na enrascada da minha vida, que do jeito que estava, eu sou responsável para tirar. E quando eu me conheço e conheço as minhas capacidades, eu começo a me tirar daquela enrascada que está a minha vida. Por isso que eu trouxe o tema junto, autorresponsabilidade e autoconhecimento. Você tem que olhar com verdade para a sua vida. Você tem que olhar com verdade para você e falar assim, gente, a minha vida tá assim, sem tirar nem pôr. Tá ruim? Reconheça que tá ruim. Tá boa? Mas tá boa em todos os pilares. Porque no coach nós trabalhamos 11 pilares. Então, na tua saúde tá boa. A tua área espiritual tá boa. O teu casamento tá bom.
O teu relacionamento com filhos tá bom, o teu relacionamento com os pais tá bom, teu trabalho tá bom. Você realmente, bom, eu tô dizendo assim, excelente, tá? Porque se conformar com o bom é péssimo, tá? Quem se conforma com o bom, misericórdia. Você tem que estar sempre buscando ser melhor. Ah, tá tudo bem, tá tudo bem. Não. Nós nascemos para coisa extraordinária, nós nascemos para coisa muito, muito, muito boa. Então, quem se conforma com o bom nunca vai ter o ótimo. Nunca terá o ótimo. Nunca vai terá, foi bom, né? Deu uma portuguesa aqui, atropelando as palavras. Então, assim, se a tua vida tá ruim, faça um exame sabe aquele exame de consciência mesmo? De olhar assim e falar assim, gente, minha vida tá boa mesmo, ela tá ótima mesmo. Eu sou a mãe que eu deveria ser, eu sou o pai que eu deveria ser, eu sou a esposa ou esposo, eu sou o filho que eu deveria ser. Eu sou o amigo, porque as minhas amizades, às vezes, tem pessoas que elas são vampiros, tem pessoas que elas sugam a energia das outras. Então, olha com verdade para você. Você é tão bom quanto você fala que é. E é aí que eu falo para você olhar com responsabilidade. Autorresponsabilidade é isso. E aí vai te trazer o autoconhecimento. Não, gente, eu não sou tão boa quanto eu achei que eu era nessa área. Aqui eu tô bem, aqui eu preciso melhorar. Então eu preciso olhar com verdade para tudo isso. Porque se eu começar a olhar com verdade, aí sim eu vou começar a olhar minha vida, sabe assim, do jeito que eu preciso olhar. Porque tem pessoas que põem máscaras, tá? Eu coloco máscaras para na sociedade eu aparentar uma coisa. E eu visto máscaras, eu tenho uma máscara que eu visto e eu sou uma pessoa dentro da igreja, eu sou uma pessoa dentro da minha família, eu sou uma pessoa no meu trabalho. Gente, é cansativo ser assim. É terrível ser assim. A coisa mais gostosa é você ser coerente com o que você fala. Você viver coerentemente. Você viver de acordo com aquilo que você prega. É muito bom. Então eu preciso começar a trazer esse termo autorresponsabilidade e nesse livro aqui eu vou trazer para vocês, nesse livro aqui, o que que é? Ó, aqui no final tem as 6 leis da autorresponsabilidade. Se você catar esse livro aqui e seguir essas 6 leis da autorresponsabilidade, gente, você não está entendendo o que que vai mudar a sua vida. Você não está entendendo o que que vai mudar. Isso vai ser extraordinário. A autorresponsabilidade, ela fala o quê? Ela fala assim, você é o único responsável pela vida que tem levado. Você, gente, dói um pouco, né? Mas olha só, eu preciso trazer isso para mim. Eu preciso olhar para a minha vida e falar, eu estou vivendo de uma maneira responsável. Porque se eu não sou uma pessoa autorresponsável, o que que eu faço? Ah, não, eu não estou vivendo assim porque a culpa é da minha mãe, é do meu pai. E aí eu começo a jogar minhas frustrações, as minhas insatisfações em cima do meu marido, da minha filha, do meu filho, da minha esposa, dos meus pais, porque também meus pais não deram oportunidade. Gente, tem pessoa que tinha tudo para dar errado e a pessoa deu certo por quê? Porque ela parou de se vitimizar, de reclamar, de se lamuriar e ela foi para a vida trabalhar, fazer o que tinha que ser feito. Uma pessoa autorresponsável, ela não perde tempo murmurando, ela não critica, ela não julga. Ela vai fazer o que precisa ser feito. E aí a pessoa fala assim, mas eu não consigo emagrecer. Só que também não está fazendo nada, né? A pessoa quer emagrecer de um plim, né? Mágica. A pessoa, ela fala assim, eu vou fazer uma faculdade, mas é difícil. Tudo é difícil. Gente, tudo é difícil. Ninguém consegue. Raríssimas vezes as pessoas conseguem alguma coisa de mão beijada, mas é difícil. Vai ver a vida da pessoa. Quem está de fora acha que ela conseguiu num passe de mágica, mas não é. Não é assim. Vamos dar uma olhada aqui, ao comentário aqui. A autoaceitação é a mais difícil. Pois é, mas olha só, eu tenho que olhar para mim, e aí foi bom. A Jaque está dizendo aqui que ela lembrou quando ela escutou isso, doeu muito, mas ela aceitou e escolheu mudar e ser autorresponsável. E eu sou testemunha disso, Jaque. 10. A autoaceitação é a mais difícil. Gente, o que eu não posso aceitar em mim? Os meus erros, os meus defeitos, mas eu posso me perdoar por eles. Porque também se eu não me aceito, porque quando eu vejo assim, a autoaceitação, não é eu aceitar as minhas misérias, é eu aceitar que eu fui um dia miserável, que um dia eu errei, que um dia eu falhei,
me perdoar, mas não querer ser igual. Porque se eu aceito que eu fui miserável e a vida é assim mesmo, gente, é só ladeira abaixo. Aí a pessoa não vai ser feliz nunca na vida mesmo. O que Deus nos criou? Para a abundância. A nossa mente tem uma capacidade absurda. Nós atraímos aquilo que nós pensamos. Nós criamos a nossa realidade através da nossa mente. Os exercícios do coach tudo demonstra isso. Todos. Nós criamos a nossa realidade. Se você entender um pouco de neurociência e for procurar isso, você vai entender isso. Se você começar a ler sobre isso, você vai compreender o que eu estou falando. É que aqui o tempo é curto, eu não posso me delongar. Mas nesses 4 dias eu vou trazer um pouco mais disso para vocês. Mas olha só, eu crio a minha realidade com meus pensamentos, meus sentimentos e meu comportamento. Aí eu olho para a minha vida, e agora eu vou falar da Anice. A minha vida foi limitadíssima, em razão de tudo aquilo que eu vi e senti na minha casa. Aí eu errei muito, gente, eu errei muito na educação dos meus filhos. Eu errei demais. Olha, eu vou deixar essa live no feed, tá? Com as 6 leis da autorresponsabilidade. A live vai estar no feed e as 6 leis da autorresponsabilidade eu vou deixar para vocês, tá? A Débora tá me lembrando aqui, tá bom? Então, eu tenho que pôr o óculos para ler ali, que as letrinhas são muito petitinhas, tá, gente? Esse negócio é difícil, né? Mas olha só, eu errei muito. Errei. Agora, o que eu, Anice, fiz? Eu olhei para o meu passado, falei, nossa, tá uma tragédia, né? Eu fui autorresponsável em algumas áreas e em outras não. Naquilo que eu não fui autorresponsável, eu comecei a ser. Só que eu perdoei aquilo que eu fiz de errado. Porque se eu não me perdoo, eu fico lá no passado, minha culpa, e eu deixo de viver o presente, deixo de construir o meu futuro. Então aquilo que Deus fala, perdoar e perdoa, se perdoa, o que adianta? Deus me perdoar se eu não me perdoo. E para você que não é cristão, que não é católico, você viver uma vida sem se perdoar é miserável. Não importa se você não acredita em Deus. Mas olha só, porque quando você não se perdoa, você fica remoendo aquilo. Você fica trazendo um passado que já foi, que não vai voltar e fica sofrendo por aquilo. E aí esse presente, que é um dia que você poderia estar construindo a sua vida, está se amando apesar dos seus erros, está amando as pessoas que erraram com você, está perdoando as pessoas que te feriram. Você está gastando energia olhando para aquele mesmo ponto que você errou. Você acha que, para você que é cristão, você acha que isso agrada a Deus? Você viver remoendo aquilo? E se você não professa nenhuma fé, a sua vida vai deslanchar? Você acha que o universo vai trazer coisas boas para você se você está remoendo um troço lá que não sai aquele passado negativo negro? Não vai. É a lei da atração, como a Alessandra diz aqui, eu atraio aquilo que eu penso, aquilo que eu vivo. E se eu atraio, só penso em coisas ruins, eu só vou atrair coisas ruins. Você colhe o que você planta, e você planta com pensamentos, com palavras e comportamentos. Uma palavra mal dita, né? Que seja uma palavra mal falada que sai da tua boca, cria a tua realidade. Agora você imagina um passado negro que você fica lá o tempo todo, remoendo aquilo, trazendo aquilo. Gente, isso é péssimo. Isso não vai te alavancar para a vida extraordinária nenhuma que Deus tem para você. Então eu preciso olhar para o meu passado com autorresponsabilidade, para a vida que eu vinha levando até agora, porque isso não sou eu. Essas ações negativas, essas coisas ruins, era o que eu vinha sendo. A partir do momento que eu decido mudar, gente, quanta coisa boa que você pode construir, não importa se você tem 20, 30, 50 ou 100 anos. Você precisa ter essa consciência de que olhar para você e ser autorresponsável é sim enxergar os erros, enxergar aonde que você errou, aonde você não está sendo autorresponsável, seja no seu casamento, seja nas suas finanças, sei lá. Eu não sei qual área da sua vida que não está bem hoje. Agora, olha, a área da sua vida que não está bem é a área que você não é autorresponsável. Simples assim. Então você precisa olhar com verdade, a primeira coisa, para você ter um autoconhecimento, é você olhar com autorresponsabilidade para a sua vida. Porque senão você vai ficar fingindo, fazendo de conta, né? E aí também não vai mudar nada, porque também só está passando panos quentes. Não, você é duro,
é uma verdade nua e crua, vamos dizer assim, mas você precisa olhar com verdade para você. Então você vai olhar para você. Onde eu não estou sendo responsável? É na educação dos meus filhos? É com meu marido? É com minha esposa? É no meu trabalho? Onde eu não estou sendo íntegro comigo mesmo? Gente, porque, olha só, se você tem que ser uma pessoa tão verdadeira que se você estiver sozinho com você, a tua consciência não te acusa. Se a tua consciência está te acusando, é porque você não está sendo autorresponsável, você não está sendo verdadeiro com você. E você pode enganar todo mundo, mas você não está enganando a si mesmo. Você não consegue se enganar. A fidelidade maior que você tem que ter primeiro é com você. Se você não é fiel a você, você não vai conseguir ser com ninguém. E uma hora a máscara cai e aí o preço vem, né? Você vai pagar. Ah, e agora, aquela pessoa que vai levando tudo de qualquer jeito, uma hora a conta vem. E vem com juros. Então eu preciso trazer essa autorresponsabilidade para mim. Ver aonde eu estou sendo honesta, se eu estou sendo coerente com a vida que eu quero levar. Se eu não estou, ok, eu não estava sendo até agora, então agora eu vou mudar. E começa a dar um passinho por vez. Eu preciso ter essa consciência, eu preciso trazer essa consciência para mim, porque senão eu não mudo. Eu vou ficar só no conhecimento, mas a sabedoria está em colocar o conhecimento em prática. E não adianta nada você assistir uma live, você ler 10 livros, se você não trouxer isso para a tua vida, você precisa trazer isso para a tua vida. Você precisa olhar para você, gente, eu estou sendo autorresponsável na minha empresa. Se a minha empresa está uma porcaria, é porque eu não estou sendo o gestor que eu devia ser. Se eu sou um chefe de família, se o meu casamento está horrível, se meus filhos não estão indo bem, é porque eu não estou sendo o pai que eu devia ser. Eu não estou sendo o marido que eu devia ser, eu não estou sendo a esposa que eu devia ser. Isso é olhar com verdade. E não é com acusação, é olhar para você e falar assim, gente, eu preciso mudar. E agora sim, eu sei aonde eu não estou sendo responsável. E não tem esse negócio de pôr a culpa no sócio, na sócia, no esposo, na esposa, não é a tua parte, eu estou falando para você, assim como eu ouvi um dia. Então, se os meus filhos não estão bem, a responsabilidade é minha, de mãe. Se o meu relacionamento não está bem com meus filhos, é porque eu, mãe, eu como mãe estou falhando. E eu tive uma dificuldade imensa de ouvir isso. Quando eu descobri que eu era uma mãe muito brava, demais. Gente, é horrível você ouvir isso e você se conscientizar disso, mas é libertador, porque é aí que a transformação começa a acontecer. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual a verdade que você não quer ouvir? Qual a verdade que você não quer ouvir? Dói, mas é preciso. E se você não é responsável pela tua vida, se você não se conhece, você não alcança a alta performance. Porque aquela pessoa que ela não é autorresponsável, ela pode até crescer um pouco, depois ela cai. Aí ela cresce um pouco, aí ela cai de novo. Por quê? Porque ela não está levando a vida dela coerentemente. Ela quer atingir resultados, mas ela está buscando atalho. O Paulo Vieira sempre diz assim, se atalho fosse bom, ele se chamaria caminho, né, e não atalho. Atalho, gente, atalho já diz, você vai pegar atalho, você vai cair. Então fazer as coisas de acordo, coerentemente com seus valores. Quais são os seus valores? Uma ferramenta que eu fiz no coach também, e aí você pode até escrever para você, quais são os seus valores? Quais são os seus valores hoje? O que é maior valor para você? E quando eu fiz essa ferramenta, eu lembro que eu coloquei, né, e ainda é hoje, o maior valor para mim é Deus, porque eu sou cristã, claro, para você pode ser diferente, dinheiro é um valor, saúde é um valor, família é um valor, tá? Então, assim, para mim eu coloquei Deus, só que eu não estava vivendo de acordo com os meus valores, porque eu não estava colocando Deus em primeiro lugar. Se Deus é o valor que está para mim em primeiro lugar, por que ele estava lá em terceiro? Eu estava dando mais importância para o meu trabalho do que para Deus, e eu estava adoecendo. Isso foi há uns 2 anos atrás, quase 2 anos atrás. Por quê? Porque eu não vivo de acordo com os meus valores. E se você ser autorresponsável, é você olhar para a sua vida e ser coerente com seus valores. Tudo bem se o valor mais alto na tua vida é dinheiro, então tá. Então ele tem que estar em primeiro lugar nas tuas ações diárias. Se é tua família, você tem que estar
com as suas ações diárias, colocando em primeiro lugar a tua família. Se é Deus que tem que estar em primeiro lugar. Se isso está dissonante, se isso está invertido, você adoece porque você não está vivendo de acordo com seus valores. E os seus valores são só seus. Os meus são diferentes dos seus. Nós podemos ter valores iguais, mas talvez em intensidade diferente, talvez em lugares diferentes. De repente um valor para mim está em primeiro lugar, para você está em segundo, terceiro, está tudo certo, mas são seus valores, mas eles têm que estar coerentes na tua vida. Na família, para mim, é o maior valor. Só que trabalha feito um louco, chega no final de semana, sai com os amigos e a família é que está em último lugar. Então a família não é um valor tão alto assim para você, porque se fosse, ela teria que estar em primeiro lugar. E assim também eu falo de Deus, de saúde. Você está sendo autorresponsável na sua saúde? Você está sendo autorresponsável com suas finanças, com o seu trabalho, com seus amigos, com seus parentes? Gente, é muita coisa, mas vai anotando, porque aqui vai ser rápido. E depois vai se questionando. Assista essa live novamente, assista se for preciso, pergunte para mim no direct depois. Então aí você fala assim, gente, mas parece que as coisas não dão certo para mim, mas não dão, criatura. Se você não olhar para você com verdade, se você não for autorresponsável, se você não se conhecer, se você não tiver os seus valores ali concatenadozinho, não um para lá, outro para cá, vivendo completamente avesso aos seus valores, você não vai ter uma vida legal. E é claro que as coisas vão parecer não ter sentido. E é claro que você vai adoecer, porque você vai somatizar todas essas emoções negativas. Gente, já são 9h20, como que passa rápido, né? Estou aqui de olho no horário, mas olha só, vocês estão entendendo a importância do autoconhecimento, importância da autorresponsabilidade, por isso que eu trouxe esse tema primeiro para vocês nessa série de lives. Sem autoconhecimento você não sabe, você não vai saber quais são as suas habilidades, quais são as suas debilidades, que é o tema que nós falaremos amanhã. Gente, faz hoje, finaliza essa live, você assista ela novamente e anota as dúvidas, manda para mim, pergunta, Nise do céu, não entendi nada, você deu um nó na minha cabeça, ok, que bom. Tomara que tenha dado um nó na sua cabeça mesmo que você queira mudar. Porque é para isso mesmo, tem que ser um choque. A pessoa precisa mudar. E eu levei um choque quando eu comecei a fazer a minha autoanálise e trazer o meu conhecimento, começar a me conhecer, trazer autoconhecimento e autorresponsabilidade para a minha vida. Foi um horror. Eu confesso para você que primeiro bagunçou, depois a coisa começou a entrar nos eixos, aí foi bom demais. Então amanhã, gente, nós vamos falar sobre habilidades e debilidades, mas comece a fazer um exame de consciência. Agora é cedo ainda. Você, a hora que finalizar, assista novamente essa live, anota, nossa senhora, não entendi aquilo que a Anice falou. Aqui talvez não dê para eu responder, porque aqui tem que ser muito dinâmico para eu poder trazer conteúdo para vocês. Só que vocês tragam para mim no direct, falem comigo, Nisso, eu fiquei em dúvida, eu preciso que você me explique aquele negócio lá, porque eu não entendi, e aí eu vou explicar para você, tá bom? Vou sanar algumas dúvidas. Então, assim, eu espero ter ajudado demais vocês, eu espero que tenha sido, assim, muito bom esse conteúdo, que vocês tenham gostado do conteúdo. Amanhã tem muito mais que nós vamos falar de habilidades e debilidades. Clica, sabe, manda essa live para os seus amigos, para quem precisa ouvir isso, pelo menos umas 4, 5 pessoas. É um conteúdo gratuito, um conteúdo, né, eu espero ter trazido assim, não trouxe mais conteúdo porque o tempo é curto, mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem esse conteúdo, que é um baita conteúdo. Não deixe de ler os livros que eu recomendar, que também são coisas que eu li, que são assim extraordinários. Então convida mais amigos para estar aqui amanhã às 8 e às 20, né? A gente fala de maneira de falar 8, 20 horas e 27 minutos, pontualmente, eu trago aqui para vocês agora sobre habilidades e debilidades, não vai perder. Lembrando que às 6h30 amanhã, também da manhã, eu tenho uma live espiritual, que eu trabalho o pilar espiritual do coach, 6h30 da manhã. Vamos ver quem é corajoso para acordar e assistir às 6h30 da manhã, começando o dia já espiritualizado. Gente, beijo para vocês, um grande beijo no coração e obrigado por todos vocês estarem aqui comigo. Amanhã tem mais, viu, gente? Beijo, beijo! Foi? Jesus! Você tá falando aqui, tá com... Salva. Pera agora, encerrar agora.